Olá, muito boa tarde. No último dia do ano impõe-se uma retrospectiva de 2019 e quisemos pedir a diretores da imprensa regional para olhar este ano que termina e destacar um acontecimento. Se me perguntarem qual é o acontecimento que eu destacaria, eu escolheria a Jornada Mundial da Juventude no Panamá, por ter sido aquela em que participei pela primeira vez e a fazer reportagem, e não há dúvida nenhuma que para perceber o que é uma Jornada Mundial da Juventude é preciso participar. Mas demos voz a vários diretores da imprensa regional e missionária para perceber o que marcou 2019. O acontecimento do ano, enquanto presidente da AIC, a Associação de Imprensa de Inspiração Cristã, foi o facto da direção se ter deslocado a Roma e termos tido um encontro com o Santo Padre, onde tivemos a ocasião de dar a nossa visão sobre a comunicação social e sobre a imprensa em particular, e ainda tivemos a ocasião de o saudar no âmbito das comemorações dos 25 anos da nossa associação. Foi um momento muito importante para a imprensa católica portuguesa. Eu selecionei as eleições em Portugal, não tanto pelo resultado, mas pelo aspecto negativo, pelo aspecto da abstenção, que foi exageradamente elevada. Os resultados são o que são. Agora, a abstenção tem um significado importante, porque significa um certo alinhamento por parte da população em relação à condução do país. Um assunto que nos tocou especialmente foi a nossa ida a Roma, apresentar cumprimentos à sua santidade. Foi um assunto que tocou profundamente quer a direção do Jornal Raio de Luz, quer do Centro Raio de Luz, quer também da Associação de Imprensa de Inspiração Cristã. Foi um ano rico, vai ser difícil, mas eu apontaria para algo que se passou longe daqui, no Panamá, mas que tem a ver connosco, um sismo com epicentro no Panamá que abalou muito a Igreja Portuguesa, abalou no bom sentido, deu-nos uma missão. Ainda faltam alguns anos para as Jornadas Mundiais da Juventude, mas aquele anúncio acho que nos pôs a vibrar e acho que a Igreja está de braços abertos para acolher esta missão. Aqui na Diocese de Aveiro, o acontecimento, eclesial que mais marcou foi o recenseamento que foi feito à prática dominical em todas as missas em março e que a partir daí serviu para diversas reuniões, diversas interrogações e vai servir para o futuro para planear a ação pastoral. Isto porquê? Porque verificou-se que os dados de 2019 em relação aos dados de 2001, tinha sido o último inquérito, verificou-se uma grande diminuição na prática, na ida à missa. Pronto. Diminuição quase na ordem dos 50%. Isto é, em 2001, 21% dos cidadãos de Aveiro, ou dos diocesanos de Aveiro, iam à missa, em 2019 vão apenas 12%. Portanto, isto é uma diocese relativamente pequena, mas se iam 66 mil pessoas, passaram a ir 37 mil pessoas. Portanto, uma diminuição de quase 50% em termos de ida de prática dominical. O acontecimento que mais me marcou ao longo deste ano é toda esta movimentação à volta da ecologia. Sobretudo esta defesa por uma ecologia integral a nível dos movimentos, a nível mundial, é isso que mais me tem marcado. Para mim, que estive na América Latina há muitos anos, mais de 2 décadas, este ano 2019 está marcado, sem dúvida nenhuma, pelo Sínodo Pan-Amazónico. Ainda que o Sínodo se realizou em Roma, um sinal da universalidade da Igreja, foi preparado e vivido em todo o continente durante quase 2 anos, depois que o Papa Francisco o convocou em Manaus 2 anos antes da sua visita. Em toda a Amazónia, os povos, as pessoas se juntaram para refletir sobre este sínodo e encontrar novos caminhos para a missão da Igreja nesta região da América do Sul. Então, esse é para mim o acontecimento mais importante do ano 2019. O acontecimento de 2019 eu destaco o Sínodo para a Amazónia, que decorreu no mês de outubro no Vaticano, por iniciativa do Papa Francisco, e que de facto considero que foi um grande acontecimento não apenas para a Igreja, mas também para o mundo, porque debateu temas que têm a ver com a pastoral da Igreja, com a eclesialidade,
desse bioma, da Panamazónica, uma vez que a Amazónia está distribuída por 9 países, mas precisamente pelo tema que ali foi debatido, descobrir que toda esta questão da ecologia é transversal ao espaço físico, à floresta, à água, à terra, mas também aos povos que a habitam. E a Amazónia que tem um papel fundamental para o mundo. A Amazónia gera 20% do oxigênio do mundo, da água potável também, e de facto é muito importante para o equilíbrio do planeta, para o equilíbrio ambiental, ecológico, climático do planeta. Portanto, achei muito interessante que a Amazónia fosse trazido, o tema da Amazónia fosse trazido para a praça central, né, para o debate. Depois, por outro lado, os missionários da Consolata estamos presentes na Amazónia, fazemos trabalho missionário ali. Eu mesmo, como diretor da revista Fátima Missionária, fiz 3 entrevistas a alguns padres, um bispo também sinodais, que estiveram presentes no sínodo, e, portanto, para mim foi um tema que me tocou especialmente. No acontecimento internacional, eu acho que estamos muito marcados pela ideia do Brexit e também pelas convulsões que verificamos na Europa, particularmente em França e também noutros países do mundo, né? Desde o Brasil até a América Latina em geral, mas na Europa e em relação a nós, acho que este aspecto do Brexit e das reviravoltas que aquilo tem dado e do sentido que tem ou que pode ter ou que não devia ter, que é uma pena que o Brexit seja um afastamento de um dos países fundadores da comunidade europeia. Portanto, é um aspecto que acho que também marcou. A guerra continua a ser um dos grandes temas que nos apequentam, porque causam um grande constrangimento à espécie humana, causa uma dor tremenda no coração do homem e devasta muitos seres humanos sem qualquer justificação. O homem tem que aprender a viver em paz, tem que proporcionar a paz e, a par disso, tem que proporcionar o desenvolvimento de toda a espécie. O acontecimento do ano na Arquidiocese de Évora dividiria em 2 acontecimentos com uma palavra do ano em comum. A palavra do ano, partida. Partida em março, 19 de março, uma notícia triste, a partida para a casa do pai do arcebispo Dom Maurílio de Gouveia, que marcou esta diocese, sendo seu pastor durante mais de um quarto de século, mas que deixou muitos frutos e ainda estamos agora a colher e muitos desafios que estamos a abraçar e a viver. Outra partida, outro acontecimento do ano, sem dúvida, a partida dos monges cartuchos, que deixaram esta cidade de Évora em concreto e nesta diocese mais pobre e que deixaram muita saudade entre nós, ainda assim com a alegria que aquela casa vai continuar a ser um pulmão ecológico de espiritualidade com a nova vinda das irmãs. Acontecimentos que marcaram o ano 2019, na opinião de vários diretores da imprensa regional e missionária. E pedimos-lhes também que escolhessem uma palavra que fica na história deste ano 2019. Permitam-me já agora que escolha aquela que marcou este ano para mim e foi a palavra abraço, porque tive a oportunidade de dar um abraço ao Papa Francisco e sem dúvida nenhuma que foi uma grande marca pessoal. A palavra que define o ano, não define, mas ressalta, no ano de 2019, penso que é a emergência climática, de que se tem falado muito, talvez com exagero, a emergência climática parece que é uma coisa que surgiu agora, mas de facto já é um problema que se vem arrastando e que surge agora porque já tinha surgido antes. E depois também se dramatiza excessivamente o aspecto da emergência climática, mas, no entanto, é e deve ser uma preocupação da sociedade moderna, que em Portugal também não se diz muito que a principal emergência climática está nos países da Ásia, está na China, está na Índia, é onde de facto são os grandes, e também nos Estados Unidos,
são os grandes produtores dos males que atingem a atmosfera e o mundo. A palavra que me parece, para mim, que mais marcou ao longo do ano é precisamente a palavra compromisso e envolvimento. A palavra que, para mim, relacionada com o Sínodo Amazónico, marcou este ano de 2019 é a palavra conversão. É uma palavra que está presente no documento do Sínodo, que resultou deste Sínodo, e que está a marcar as orientações da Igreja nesta região do mundo. Então, é uma palavra com um sentido religioso, de mudança de vida, de novas orientações, de viragens, de procuras de novos modos de estar presente no mundo e de estar presente na Igreja. Então, esse processo de mudança, de conversão, é o que penso que caracteriza como palavra este ano 2019. Uma das palavras que nos toca mais este ano foi, para nós, o sonho de retomar o caminho que temos vindo traçar ao longo dos 45 anos do Jornal Raio de Luz, de, a par do jornal, construirmos uma grande obra social e que nos perspectiva para 2020 a construção de uma creche numa das zonas mais carenciadas do concelho de Sesimbra. Essa é a palavra sonho e esperança que está intimamente ligada. Esperança é a palavra que eu escolho, tendo em conta que é algo que nós pretendemos que seja concretizado pelas ações e pelos projetos que temos em mente, porque se tal vier a suceder, seria obviamente bom para todos os agentes do setor da comunicação social. É uma palavra que apareceu no mesmo contexto das Jornadas Mundiais da Juventude, influenciadora, influencer. O Papa falou sobre Maria, que sem redes sociais foi capaz de transformar o mundo, e eu acho que apontaria essa palavra como influenciadora, como a palavra do ano, até porque acabou por marcar a maneira como eu vivi este 2019. A partir do Sim de Maria, tornei-me muito sensível ao sim de todos os voluntários que fui acompanhando durante este ano e que partiram por mais ou menos tempo. Fiquei contagiado pelo seu sim e pela força transformadora desse sim. Aqui na Diocese de Aveiro era ausência. Cada vez há maior ausência de pessoas nas missas. A palavra que eu escolhi para 2019 tem a ver com outras palavras que estão aí na ribalta, no debate público, como são as fake news, a desinformação, e a palavra polígrafo. Polígrafo significa, como sabeis, detetor de mentiras, e é o nome de um jornal digital e transformou-se também num programa de televisão. Inclusive, quando foi a campanha eleitoral, era um programa diário. E chama-me a atenção essa palavra, precisamente porque nós vivemos num tempo que eu considero perigoso para a saúde da democracia, perigoso também mesmo para as nossas relações, porque tem a ver com as notícias falsas e muitas vezes criadas, produzidas com objetivos muito específicos, muito concretos. Hoje em dia, através das novas tecnologias, das redes sociais, pode-se manipular muito, pode-se inventar muito, e nós normalmente temos esta tendência para ler só os títulos, as gordas dos jornais, pois facilmente podemos cair nessa tentação de espalhar muitas vezes notícias inventadas, inverdades, que alimentam, e temos muitos casos, muitas notícias de facto de que isso acontece, alimentam depois populismos, não só a nível político, mas que estão por trás de estereotipos, de preconceitos e muitas vezes até de morte, devido a notícias falsas. Depois de olhar a história do ano 2019, sugerimos algumas perspectivas para 2020, também pela voz de diretores da imprensa regional e missionária. A preocupação que me surge imediatamente é aquela que nos desafia a cuidar da casa comum.
eu continuo focado nesta questão. Provoca muitas interrogações. Eu creio que vai provocar, sinceramente, porque vemos as pessoas preocupadas, vai provocar uma renovação das práticas e vai exigir muita criatividade. Portanto, para o ano 2020, eu acho que são palavras que ficam sempre bem em qualquer antecipação das coisas da Igreja, é renovação e criatividade. Sugeria duas coisas. Uma é a estabilidade política em Portugal, o equilíbrio. A estabilidade é um bocadinho instável, porque não temos maioria, porque é um governo pode a todo momento ser posto em causa por um grupo, por um partido ou por um conjunto de partidos. E, portanto, o grande desejo para todos nós e para o nosso equilíbrio é precisamente que seja possível manter o equilíbrio social e cultural e do país e financeiro também, não é? É boa notícia que haja um equilíbrio financeiro, mas este diálogo entre o equilíbrio financeiro e as necessidades sociais é sempre um diálogo complexo. Para mim, que mais marcou ao longo do ano é precisamente a palavra compromisso e envolvimento. E neste sentido, o grande desejo vai na linha de enquadrar isto no órgão de comunicação social que me está ligado, que é o Jornal da Família, de podermos ter uma presença junto de muito mais famílias a sensibilizá-las para esta realidade ecológica, para poderem elas ser, digamos assim, o mentor educativo junto das gerações mais novas para conseguirmos um mundo melhor e mais ecológico. Eu gostaria que o ano fosse muito ao jeito do Papa Francisco. A encíclica Laudato Si já tem 5 anos quase, mas eu acho que ainda há muito trabalho pela frente. Nós, na imprensa missionária em Portugal, escolhemos publicar um artigo conjunto em janeiro sobre a fitossanidade. É um grande palavrão, não sabemos muito bem o que é que isso significa, mas significa algo muito simples e quem quiser saber pode ler na imprensa missionária. Portanto, põe-nos em sintonia com o ambiente e com este sentido da casa comum. Portanto, olho para 2020 como um ano de grandes desafios, em que a juventude é posta no centro desta força transformadora que o Papa Francisco quer, e olho com muita expectativa, por exemplo, para a economia de Francisco, aquele encontro em que o Papa quer juntar à sua volta jovens que façam a mudança no nosso mundo. Portanto, olho para 2020 com esperança, sobretudo olhando para os jovens como esta força que nos ajuda a viver em contacto com a nossa terra, com esta nossa casa comum e com os pobres, naturalmente. Nós estamos precisamente à espera que o Papa Francisco publique a exortação apostólica sobre o sino do pão amazónico. Espera-se que seja agora no primeiro trimestre de 2020. As inspirações e as resoluções que saíram deste sínodo, se são bem aplicadas, seja pela Igreja, seja pelos dirigentes do mundo, os políticos que ainda não sendo crentes podem assumir muitas daquelas intuições que estão aí presentes, sem dúvida vamos conseguir uma Igreja diferente, enculturada, sensível à natureza, que responde ao grito dos pobres e ao grito da natureza. Um outro aspecto seria o equilíbrio internacional, particularmente na Europa. A Europa precisava de ser mais modelar em relação aos seus serviços, à sua forma de estar, à sua influência sobre o equilíbrio social das pessoas, sobre o sentido que as pessoas têm. A Europa pode parecer que é um lugar de paz, mas efetivamente há muitos núcleos de destruição dessa paz social. E de facto é um grande desejo de todos nós. E se confrontarmos com outros países do mundo, podemos dizer que estamos bem. Mas se confrontarmos com aquilo que devia ser, ainda temos muito caminho a percorrer. O desejo para o próximo ano é que o Centro de Estudos Culturais da Ação Social Raio de Luz continue a fortalecer o seu centro-dia e que, ao candidatar-se ao programa Pares, consiga fazer uma nova creche. Um desejo para a comunicação social regional, um desejo a palavra de votos de esperança, de não perder a coragem de continuar a fazer o seu trabalho, de estar próximo das comunidades, a dar voz às realidades que são necessárias trazer para a ribalta, que não são tão faladas nos grandes meios,
e essa esperança que os tempos são desafiantes, mas já cá estamos, no caso do Jornal da Defesa, há quase 100 anos e vamos continuar neste nosso trabalho de defender esta região em concreto. Para 2020 esperamos que seja efetivamente o ano em que o debate em torno do futuro da comunicação social e em particular da imprensa seja alvo de medidas concretas e fortes para que fortaleça este setor que bem precisa em prol da democracia portuguesa. 2020 as Nações Unidas escolheram esse ano como o lançamento da década do envelhecimento saudável. E acho muito interessante porque, de facto, hoje em dia fala-se muito dos problemas de natalidade, há menos nascimentos, mas fala-se também muito da questão do envelhecimento. Nós, missionários, por exemplo, que estamos na África, vemos o quanto, por exemplo, o idoso nas culturas africanas é valorizado. E nas culturas ocidentais, na cultura europeia, é tido muitas vezes como um peso, porque temos essa concepção mais utilitarista, de eficácia. O idoso vai perdendo faculdades e muitas vezes é colocado em depósitos, poderíamos dizer, entre aspas, como são muitas vezes lares de idosos onde não há dinamismos culturais, de atividades físicas e não só, para que eles possam continuar a ter uma vida saudável, ativa e não estejam apenas ali à espera, enfim, da morte. Neste último programa do ano 2019 tivemos a oportunidade de destacar alguns acontecimentos e palavras que o marcaram na opinião de diferentes diretores da imprensa regional e missionária. Resta-me desejar-lhe um ótimo ano novo, que 2020 seja de paz e de felicidade.